orar pela palavra? Amém? Então feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu peço ao Senhor agora que o Senhor abra o nosso entendimento nessa manhã. Que o Senhor fale conosco, libere sobre nós a unção do Senhor, a vida do Senhor, a graça do Senhor por meio da palavra, e que os nossos corações sejam cheios de fé, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, quando eu estou ministrando aqui, eu tenho compartilhado com você sobre Romanos. Romanos, para quem se lembra, como eu tenho dito para vocês, é o quinto evangelho, né? Ele é conhecido assim entre os estudiosos, como o quinto evangelho. E a grande diferença é que, em Romanos, nós vemos que Deus agora está habitando dentro do homem. Os 4 primeiros evangelhos, Deus não está habitando ainda dentro do homem. Mas em Romanos nós vemos o Espírito Santo habitando dentro de nós, né? Então é um evangelho para aqueles que têm o Espírito Santo em Deus. E lá nós vemos as revelações profundas do Senhor, revelações a respeito da justiça de Deus, a respeito da salvação, como você se torna justo, que não é por obras. Nós vemos também que todos pecaram, né? E carecem da glória de Deus, carecem da imagem de Deus, carecem da natureza divina. E nós temos já alguns cultos ministrados sobre isso. Quantos têm ouvido essa mensagem aqui comigo? Aleluia. Poucos. Está tendo um revezamento, 4 por 100 aqui? Vem um culto e falta 3? É isso? Não? Aleluia, misericórdia. No grupo da igreja, eu acabei de compartilhar aí com você o esboço da palavra de hoje, para você ir acompanhando, tendo em vista que é um estudo que nós estamos fazendo do livro de Romanos. Isso vai te ajudar a lembrar, para você inclusive até compartilhar lá na sua célula. Amém? Aleluia. Então, como eu estava dizendo, Romanos é o quinto evangelho. Nós vimos que no capítulo 1, o apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo, mas também ele é servo. Isso aponta para nós que somos servos, escravos de Cristo, né? Nós vimos que do verso 1 ao 17, o empenho dele é mostrar a respeito do evangelho de Deus, mostrar que o evangelho não tem uma iniciativa do homem, mas é uma iniciativa do próprio Deus. Foi Deus que planejou o evangelho, mesmo sabendo que ele ia criar o homem, e o homem ia cair, ele já criou uma forma de resgatar esse homem. Isso mostra que Deus já nos amou desde o dia que ele pensou em nós, ele já quis nos salvar desde o dia que ele nos criou. Mostra então que não é simplesmente que foi Deus pego de surpresa. Não, Deus não foi pego de surpresa. Não, no dia que ele te criou, ele também já planejou o evangelho, porque ele sabia que o homem ia cair, né? Então, mostra também que a salvação é pela justificação, através da fé. E ele conclui o verso 17, dizendo que a salvação é somente pela fé. Inclusive, algumas semanas atrás, nós tivemos aí o que esse país comemora, o Halloween. Mas, na verdade, esse dia é um dia muito especial, porque foi o dia que Martim Lutero proclamou a reforma protestante. Sabe lendo qual versículo? Romanos 1, 17. Ele teve a clareza, ele teve a percepção de que a salvação não é pelas obras, não é pelo bem que eu faço ao próximo, não é pelas boas obras que eu faço, mas é através da fé, na justificação da fé. E do verso 17 em diante, então, o apóstolo Paulo ele começa a mostrar para nós a condenação da humanidade. E ele conclui dizendo: todos pecaram e carecem e precisam da glória de Deus. E nos leva a pensar algumas coisas, que se todos pecaram, todos merecem uma punição, todos merecem uma condenação. Na verdade, o que todos os homens merecem, inclusive eu e você, merecíamos, era a condenação eterna. Mas essa é a graça de Deus. Ele resolveu te dar aquilo que você não merece. De que maneira? Na cruz do Calvário, Jesus recebeu o que ele merecia? Sim ou não? Não. Ele não recebeu na cruz o que ele merecia. Na verdade, ele recebeu o que ele não merecia. E lá ele recebeu o que eu e você merecíamos. Essa é a troca celestial, né? Essa é a troca sobrenatural pela qual Deus propôs nos salvar, dando a Cristo o que eu mereço, dando ao Senhor Jesus o que eu mereço, para que agora eu e você recebêssemos do Pai, através de Cristo, o que Ele merece. Essa é a salvação proposta por Deus a nós. Essa salvação foi dada a todos os que creem. Nós vimos então que do verso 18 do capítulo 1 até ali pelo verso
20 do capítulo 3, o apóstolo Paulo se esforça para mostrar que todos pecaram e não há salvação a não ser através do Senhor Jesus Cristo. E aí, agora ele vai destacar a maneira que nós somos salvos, a maneira que eu e você somos salvos. E ele vai usar como ilustração um homem muito conhecido na palavra de Deus, chamado Abraão. Então ele começa agora a falar sobre Abraão no capítulo 4. Mas veja Romanos capítulo 3, verso 28. Essa é a conclusão que o apóstolo Paulo faz. Vamos ler juntos? Projeta por gentileza, Romanos 3, 28. 1, 2, 3 e... Preste atenção, essa é a conclusão maravilhosa que o apóstolo Paulo chega aqui na carta, no evangelho, no 5º evangelho. A conclusão é que você não pode ser salvo jamais pelas suas obras. Você não pode ser salvo jamais por alguma boa obra, bom comportamento que você tenha tido. Essas coisas não garantem a você salvação alguma, porque se assim fosse, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não precisava ter morrido. Você era suficiente para se salvar. Mas Deus, sabendo que é impossível ao homem ser salvo pelas suas obras ou pela sua própria justiça, o que ele fez? Enviou o seu filho. Enviou o seu filho em carne e sangue, em imagem de servo, porque nós somos servos, para que ele tomasse o nosso lugar, em semelhança de homem, para que ele tomasse o nosso lugar, e ali então levasse os nossos pecados, e fizesse a troca bendita na cruz. Então, a salvação é apenas pela fé. Essa é a conclusão maravilhosa que o apóstolo Paulo chega. Então, nesse momento, no capítulo 4, que é onde eu vou começar a pregar, ele mostra para nós a maneira que o homem é justificado. E ele usa como exemplo o pai da fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Olha o que está escrito lá em Romanos capítulo 4, no verso 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então ele vai começar a mostrar para nós que Abraão não foi justificado pelas boas obras que ele fez. Ele não foi aceito diante de Deus, entenda a justificação como aceito diante de Deus. Ele não foi aceito diante de Deus por uma boa obra que ele fez, por uma coisa boa que ele fez. Não, não, ele não foi aceito desta maneira. Ele foi aceito pela fé. Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado. Como o quê? Justiça. Fala assim, eu criei. E porque eu criei no Senhor, porque eu criei no que Jesus fez, eu recebi a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, essa palavra aqui, imputado, também ela é uma palavra interessante, porque é como se Jesus pegasse a roupa dele de justiça, imagina que a justiça é uma roupa, e ele colocasse ela em você agora, e ele tirasse os seus pecados, a roupa de pecado sua, a identidade que você tinha antes de pecador, e colocasse uma identidade nova em você, aonde ao olhar para você o Pai, ele fala, é justo, não por obras, não pelo bom ou bem que você faz, mas simplesmente porque creu na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Simplesmente por isso você se tornou o quê? Aceito diante de Deus. Sabe o que implica isso? Você ora, Deus te ouve agora. Os céus antes eram um céu de bronze, fechado, não tinha acesso a você. Agora os céus estão abertos sobre a sua cabeça. Assim como o Senhor é, Jesus, você é nesse mundo. Eu pergunto para você, se Jesus orar hoje e interceder por você, o Pai vai ouvir? Sim, claro que vai. Você também. Hoje o que tem a ver com Cristo tem a ver com você. Tudo que tem a ver com Ele tem a ver com você. Amém? É isso que quer dizer essa justificação. O Senhor te aceitou a tal ponto que ao olhar para você, Ele vê Cristo. E Ele não pode negar a Cristo, Ele não pode fechar os céus para Cristo, Ele não pode tirar as bênçãos de Cristo, Ele não pode deixar de ouvir a Cristo. Sendo assim, então, você que é justo, também tem as mesmas qualificações da justiça de Cristo hoje. Amém? Eu não sei se você sabe, todas as bênçãos de Deus são para o justo. São para quem é justo. E se você crê
no que o Senhor Jesus fez, a Bíblia fala que ele se tornou o quê? Que você se tornou o quê? Justo. Justo. Então, se você se tornou justo, fala assim comigo: todas as bênçãos de Deus são para mim, que sou justo, mediante Jesus Cristo. Aleluia. Amém mesmo? Aleluia. E ele, agora, nós vamos ler muita Bíblia, amém? É bom ler a Bíblia, você sabia disso? É uma coisa muito importante ler a Bíblia, amém? Você tem que ter fome e sede por essa palavra. Eu sei que muitas vezes você não lê durante a semana, então eu vou ler com você no culto. Mas para te estimular a ler durante a semana. Romanos capítulo 4, então, no verso 4 e 5 agora, o apóstolo Paulo vai nos fazer uma ilustração, para a gente entender de que maneira Abraão foi aceito, justificado diante de Deus. Preste atenção. Ele vai comparar agora Abraão a um trabalhador. Quantos aqui trabalham? Aleluia. Se você não trabalha, você precisa de emprego, vem aqui que a gente vai orar por você. Vou perguntar de novo, quantos trabalham? Aleluia, glória a Deus. Tem mais gente trabalhando agora. Glória a Deus. Preste atenção. Ele vai comparar a vida de Abraão a um trabalhador. Você, quando você trabalha, o que você espera receber no final da semana? Salário? Pagamento? Alguém aqui já trabalhou de graça? Já? Já? Aleluia. Tem alguns que chegam nesse país, né? Acho que eu já falei isso aqui no culto. Eles chegam aqui para trabalhar, e aí o patrão vai contratá-lo, ele fala: ó, mas a primeira semana é de graça, porque você está sendo treinado ainda, você está aprendendo, então nós não vamos pagar para você não. Aí, trabalha a primeira semana de quê? De graça. Recebe nada. Aí na segunda semana combina o salário. Vai lá, trabalha. Chega no final, na sexta-feira, para pagar o dia do cheque, ele paga só a metade, porque ele falou: não, você ainda é iniciante, você está aprendendo ainda. Ah, mas nós combinamos esse valor. Sim, mas normalmente eu pago a segunda semana desta maneira. A regra aparece depois. Mas com Deus não é assim, amém? Aleluia. Preste atenção. O que ele está dizendo aqui com Deus é melhor ainda. Você vai ver. Olha o que Romanos está dizendo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como graça. Favor é igual a graça. Preste atenção. Salário não é considerado como graça. Porque quem trabalha, merece. Merece ou não merece? Merece. Ai do patrão se não pagar. Ai dele. Então merece. Né? Quem trabalha, merece receber o salário. Não é considerado como favor, e sim como o quê? Dívida. 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 Preste atenção. O contexto aqui, imagine Abraão trabalhando para ser justificado. Imagine Abraão tentando ser justificado diante de Deus pelas suas obras. E ele tenta ser justificado. Tem um problema. Ele é pecador. Todos pecaram. Ele é pecador. Ele não consegue se tornar justo. Porque o problema todo é que o homem tem a natureza caída. É um problema de natureza. Isso não muda. Isso só pode mudar se morrer e nascer de novo. E Abraão não tem esse poder para isso. Nós não temos esse poder para isso. Então, qual que é a situação aqui? Imagine Abraão trabalhando para se tornar justo. Então ele faz uma boa obra. Ele fala: nossa, agora talvez Deus vai me aceitar. Mas aí Deus vai olhar para ele e vai enxergar pecado. Então ele vai lá e ajuda os pobres. Ele fala: não, talvez agora Deus vai me aceitar. Mas Deus olha para ele e ainda vê pecado. Porque o problema do pecado não é só o fruto, é a natureza dentro dele. Ele não consegue. Mas esse salário ele nunca vai poder receber, porque o trabalho dele é imperfeito. Eu pergunto para você, se você é um patrão, contrata um empregado e fala para ele que ele tem que trabalhar de acordo com as regras e te entregar esses resultados, e ele não entrega, e muito mais, ele nem consegue cumprir as regras, ele não vai trabalhar no dia de trabalhar. Ele chega atrasado muitas vezes, ele desrespeita o patrão, ele desrespeita o cliente. Eu pergunto para você, você vai pagar esse cara? O que você vai fazer com ele? Mandar embora. Mandar embora. Preste atenção. Esse é Abraão, tentando se justificar perante Deus pelo trabalho, pelo esforço.
Esses, na verdade, são todos aqueles que acham que Deus é um patrão e você tem que, o tempo inteiro, procurar agradá-lo pelas suas obras e procurar ser aceito diante de Deus pelas suas obras. Tem um problema, você não consegue trabalhar para Deus. Primeiro, porque Deus tem um padrão elevadíssimo. Segundo, Deus não precisa de empregado. Ele não precisa de você. Ele não precisa de mim, de você. Terceiro, por mais que você trabalhe, jamais você vai conseguir comprar uma bênção de Deus. Porque a bênção de Deus é cara demais. E você é pobre, pobre, pobre demais para comprar uma bênção de Deus. Então, como que Deus resolveu esse problema todo? Pôs outro para trabalhar no nosso lugar. E deu a nós o resultado do trabalho desse outro, a saber, Jesus Cristo. Dessa maneira, então, o apóstolo Paulo está colocando isso aqui para nós, para mostrar que a justificação, a bênção de se tornar justo, não é pelo trabalho. Porque se é trabalho, Abraão tem que se gloriar, mas ele não consegue trabalhar. E se é trabalho, o salário é considerado dívida. Quem aqui pode fazer Deus ficar em dívida com você? Aleluia, então vocês entenderam. Nós entendemos então, verso 5. Mas ao que não trabalha, esses somos nós, viu? Pastor, mas como assim? Vocês trabalham ou não, gente? Sim, mas não para ser aceito diante de Deus, amém? Sim, mas não para poder, com a sua própria justiça, Deus agora poder te abençoar. Então, mas ao que não trabalha, que somos nós, porém crê. Quem aqui crê? Crê em quê? Naquele que justifica o ímpio. Olha que poderoso. A Bíblia está falando que Deus justifica os bons. Deus justifica os santinhos. Deus justifica aqueles que fazem boas obras. Não, justifica quem? O ímpio. O que está lá fora. Que éramos nós antes. Deus nos justifica. Melhora o microfone, por gentileza. Deus nos justifica. Ele justifica a mim e a você. Que éramos pecadores, ímpios. A Bíblia fala que eu e você éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos do Senhor. Não que Ele era nosso inimigo, mas nós o tinha como inimigo. Nós tínhamos Deus como um juiz que queria nos destruir. Para nós, Deus era o nosso inimigo. O tempo inteiro andávamos debaixo de condenação. O tempo inteiro esperando uma expectativa de coisas ruins acontecer conosco. Uma maldição nos pegar, algo ruim acontecer. Mas um dia, por causa do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, nos libertou, trocou as nossas expectativas para expectativas boas, de bênção. Porque agora nós somos justos mediante a fé em Cristo Jesus. Ah, vocês estão comigo mesmo? Aleluia. Olha só, o Senhor justifica quem? O ímpio. E a sua fé lhe atribui o quê? Justiça. Eu e você nos tornamos agora justos. Sabe o que quer dizer isso? O Senhor Jesus é justo. A Bíblia fala que Jesus não tinha pecado. Ele não conheceu o pecado. E ele não cometeu o pecado. Sabe, o testemunho a respeito de Cristo é que ele não teve pecado algum. Ele era santo. Ele é santo. Sem mácula. Sem pecado, sem mancha. Ele é justo? Pelas suas obras? Fala comigo sim, vou te dar a cola. Sim. Ele cumpriu toda a lei? Sim. Por causa disso ele foi declarado o quê? Justo. Preste atenção. Você consegue cumprir a lei? Por causa disso você é declarado o quê? Injusto. Mas olha que interessante, se você crê que Jesus levou a sua injustiça, o seu pecado, na cruz do Calvário, se você crê que a obra que ele fez é suficiente, completa, não precisa adicionar mais nada a ela, se você crê que ele perfeitamente cumpriu a ordenança de Deus, cumpriu tudo o que era necessário, você creu nele, você se tornou assim como ele é, justo. Isso quer dizer que a mesma justiça de Jesus, que cumpriu os mandamentos, que cumpriu as ordenanças de Deus, vem sobre você agora, que não consegue cumprir. Isso é por meio do quê? Da fé. É apenas sabendo com o coração, crendo com o seu coração e confessando com sua boca. Nesse momento, o que acontece? A justiça de Deus vem sobre a sua vida. E você se torna justo. E é uma coisa que você não perde. Porque o medo de alguns é
hoje eu estou bem com Deus, porque eu comportei bem. Amanhã eu estou mal com Deus, porque eu me comportei mal. Porque ninguém, irmãos, é 100%. Uma hora ou outra você vai falhar. Uma hora ou outra você vai pisar na bola. Uma hora ou outra você vai falar de uma forma indevida com alguém, vai buzinar para alguém no trânsito, vai falar uma coisa que não deve. E é nesse momento, então, que alguns creem o quê? Perdi a minha justiça. Mas se a sua justiça depende de você, você já perdeu no primeiro dia, na primeira hora, no primeiro minuto. Mas se a justiça que veio sobre você, pela fé, depende de Cristo, fica em paz. Você está seguro. Você está seguro, porque o que Ele fez está feito. Está consumado. Amém? Olha, continuando então, o capítulo 4 de Romanos. Agora o apóstolo Paulo vai trazer algo que Davi falou. Davi é um grande homem de Deus. A Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. E agora ele vai falar algo, é como se ele estivesse suspirando por isso. É como se ele estivesse desejando isso. É como se ele estivesse falando, uau, como eu quero experimentar dessa afirmação aqui. E olha o que ele diz. E é assim que também Davi declara ser bem-aventurado. Fala para a pessoa que está ao seu lado, bem-aventurado. Fala para o outro agora, abençoado. Fala para o de trás, por de trás. Todo mundo vai olhar para trás? Feliz, feliz, feliz. Fala para ele, feliz. Quem, pastor? Quem é esse? Quem é esse que Davi está falando? Quem é esse que é bem-aventurado, abençoado e feliz? Aquele homem a quem o Senhor atribui justiça. Ou seja, torna ele justo. Davi estava suspirando por isso, irmãos. Davi estava desejando isso. Feliz esse homem. Como é feliz esse homem. Eu creio que Davi estava tendo uma visão celestial da igreja. Eu creio que Davi estava vendo você e eu. Eu creio que Davi estava experimentando, vendo e experimentando de algo que nós vivemos hoje. Ele estava olhando e vendo nós, homens bem-aventurados, felizes, abençoados. Por quê? Porque Deus atribuiu a nós justiça. De que maneira? Independente das obras. Independente das obras. Independente de obediência à lei. De obedecer à lei ou não. Você se tornou, então, justo, independente das obras. Isso é glorioso. Deus não te trata de acordo com o seu comportamento. Deus não te trata de acordo com as coisas boas que você faz. Deus te trata de acordo com a fé que você teve em Cristo. E isso vai produzir em você bons comportamentos. Isso vai produzir em você uma resposta. A resposta de quê? De frutos bons, de boas obras. Mas não é a base do relacionamento. Vocês estão comigo, gente? Amém mesmo? Verso 7. Bem-aventurado. Fala para a pessoa que está ao seu lado de novo. Bem-aventurado. Fala para o outro, feliz. Fala para o de trás agora, abençoado. Quem, pastor? Quem é esse? Quem é esse que o Romanos aqui está dizendo, no capítulo 4, verso 7, que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem é esse? Aqueles cuja iniquidade são perdoadas. Para quem não sabe o que é iniquidade, tem a ver com transgressão, pecado. Bem-aventurado, feliz é esse homem, cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Isso é Davi dizendo. Davi ele tinha a revelação que o pecado era coberto, mas nós temos a revelação que os pecados foram todos removidos. Isso é bom demais. E a Bíblia nos chama de abençoados, felizes, sabe? Homens bem-aventurados. Só por quê? Porque nós nos tornamos justos pela fé. Justos pela fé. Bem-aventurado o homem. Vamos de novo então? Fala para o irmão que está ao seu lado. Bem-aventurado. Feliz. Fala para o de trás, abençoado. Quem, pastor? Quem? Quem é esse? Mais uma vez que ele está falando, pela terceira vez aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais... Olha, aqui uma pausa. Pastor Márcio gosta de falar do grego a respeito dessa palavra. O que significa jamais no original? Pronto, vocês entenderam. Vocês entenderam, jamais é o quê? Jamais. Jamais quer dizer nunca. Nunca. Jamais quer dizer ever, para sempre, eternamente. Não irá acontecer com você. O quê? O quê?
Deus vai imputar a você pecado. Uau! Mas aí que vem a experiência, né? Você quer tratar com Deus com base na sua experiência, não com base no que Ele está dizendo. E aqui é o problema. Nós não podemos viver de acordo com a nossa experiência, mas de acordo com aquilo que Ele diz. E se Ele diz que Ele não vai atribuir a mim e a você pecado, isso está definido. Diante de Deus eu fico com o que Ele fala, independente das minhas obras, independente dos meus atos, eu fico com o que Ele diz a meu respeito. E crendo nisso, Ele vai transformar as minhas obras, os meus atos, o meu comportamento. Amém? Amém mesmo? Então vocês são abençoados? Aleluia. Glória a Deus. Verso 10. Hoje eu vou até uma, tá? Estou achando fraco aqui. Pelo menos da frente. Hoje eu vou até uma, tá? Aleluia. Aleluia. Agora vão surgir, no livro de Romanos, 3 perguntas chaves. 3 perguntinhas chaves para nós, né? A primeira pergunta que o apóstolo Paulo quer nos responder aqui. Ele foi justificado por causa da circuncisão? Não, não foi. Não foi. Ele vai mostrar agora que não foi. Não é porque o Abraão foi lá e se circuncidou. Alguém aqui sabe o que é circuncisão? Ok. Deve ter pessoas menores de idade aqui, talvez. Mas olha só, olha aqui para mim. Abraão circuncidou-se porque ele andou na carne. Então, o problema da circuncisão não tem nada a ver com justificação ou salvação. Tem a ver com a atitude anterior que Abraão teve, de querer fazer um filho chamado Ismael, com base na sua carne, dependendo de si mesmo e não dependendo de Deus. Então Deus dá a circuncisão como prova da escolha dele, através da aliança da circuncisão, que viria por meio de Isaque, a promessa, e não através de Ismael. Então a circuncisão não foi o alvo de justificação. Não foi através da circuncisão que Abraão se tornou aceito diante de Deus. Não foi. Então o apóstolo Paulo agora no verso 10 ele diz: como pois se lhe foi atribuída a justificação? Estando ele já circuncidado ou incircunciso? Abraão se tornou justo diante de Deus. Ele estava circuncidado ou incircunciso? Fala assim comigo, incircunciso, vou te dar a resposta. Incircunciso. Ele não tinha circuncidado ainda e Deus já tinha falado para ele: você se tornou justo, porque você creu no que eu disse. Então Deus o atribuiu a ele justiça, simplesmente porque ele creu. Mas olha o que diz mais o texto: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, o que fez Abraão ser aceito foi a circuncisão? Não. Não. O que faz você ser aceito diante de Deus? Quantos aqui batizaram há 2 domingos atrás? Levante a mão. Cadê os demais? Eram 28. Eu preciso da sua ajuda, líderes, para a gente cuidar desses irmãos. Ah, tem um pouco lá nos teens, né? Verdade. Um pouco não, muitos, né? Muitos, né? Glória a Deus. Preste atenção. O batismo te faz aceito diante de Deus? É o batismo que te salva? É o batismo que te torna justo? Não. O batismo é só uma declaração pública daquilo que você já é. Daquilo que você já creu. O batismo é apenas para mostrar para o mundo inteiro, e para os anjos, para o mundo espiritual, que você tem um dono, que você tem um Senhor, e aquele que te salvou. E como prova que eu já fui salvo, eu testifico para todos, batizando. Então o batismo é isso. A circuncisão para os judeus deveria ser isso também, simplesmente. Mas os judeus achavam que por meio da circuncisão, eles eram salvos. Os judeus achavam que porque eles eram circuncidados, eles eram justos. E muito melhores que qualquer ímpio ou pecador por aí. Então, eles tinham na circuncisão o orgulho. Através da circuncisão, eles pensavam que Deus os aceitava por isso. Engano. O apóstolo Paulo está mostrando isso aqui para nós. Que não é por obras. Não é pela obra da circuncisão. Não é, em outras palavras, pela obra do batismo que você é aceito. Não, não, não. Você é aceito pela fé. Assim como Abraão foi aceito. Ele não foi aceito quando ele foi circuncidado. Ele foi aceito quando ele creu. Segunda pergunta.
Será que Abraão foi aceito pela lei, quando ele cumpriu a lei? Ele foi justificado pela lei? Resposta, não, não. Primeiro, por quê? Por que, apóstolo Paulo, que não é pela lei? Primeiro, porque não tinha lei. Primeiro, que nem a lei existia naquele momento. Nem a lei havia sido dada, ela vai ser dada mais tarde. Se eu não me engano, 400 ou quase 450 anos mais tarde. Então, pela lei, Abraão não foi aceito. Porque primeiro não havia lei, é incoerente. Então o apóstolo Paulo agora vai responder, não. Verso 13, foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. E sim, mediante a justiça da fé. Justiça da fé. Romanos, verso 14, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Preste atenção. Se você quer agradar a Deus, quer andar com Deus baseado no merecimento, lembra do salário? Lembra do trabalhador? Trabalha, recebe. Trabalha, recebe. Se você quer andar com Deus baseado no merecimento, eu trabalho, eu faço uma boa obra para Deus e agora eu vou orar. Eu vou falar, Deus, olha lá, hoje eu estou bem, hoje eu fiz uma boa obra, por isso o Senhor tem que me abençoar agora. Se é assim que você caminha com Deus, anula-se a fé. Não precisa de fé. Mas nós não somos o povo da fé? Nós não temos que guardar a fé? Então para de anular a fé. E, segunda coisa, cancela-se a promessa. Olha, nós andamos pela promessa de Deus. Nós caminhamos pela promessa de Deus. Quem recebe a promessa pela fé, ele experimenta dessa promessa. Mas se você quer relacionar com Deus com base na obediência, com base nas obras, com base no salário que você vai receber no final do mês, você não vai receber. Você está desqualificado diante de Deus quando você anda dessa maneira. E Abraão não foi justificado assim. Ele não obedeceu à lei para então Deus aceitá-lo. Ele apenas creu no que Deus disse. Você crê? Terceira e última pergunta que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo se esforça para responder. Como Abraão foi justificado? Essa é a grande pergunta. Como que ele foi justificado? Se não foi pela circuncisão, se não foi pelas obras da lei, nem pela obediência à lei, ele foi justificado de que maneira? Pela graça, mediante a fé. Veja, pois que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi o quê? Imputado por justiça. Quando isso aconteceu? Gênesis 15, 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Justiça. Percebe então que a justificação é apenas pela fé. Não depende de obras, para que ninguém se torne orgulhoso diante de Deus, ou se glorie. Percebe isso? Você não pode ser salvo de outra maneira. O que espera daquele que ainda não é salvo é que ele apenas creia com o seu coração e confesse com a sua boca. Crê com o coração e confessar com a sua boca. Amém? Aleluia. Vou começar a pregar agora, como eu disse. Pastor, se Abraão é um modelo de fé para a gente, e a Bíblia, no verso 12, diz, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Esses que andam na pisada da fé, sou eu e você. Isso tem a ver com a minha fé e com a sua fé. O que Abraão fez tem a ver com você e comigo. Você creu? Você creu que você se tornou justo em Cristo? Você se tornou aceito em Cristo? Sim? Você crê? Então, nós agora temos que andar nas pisadas da fé do nosso pai Abraão. Então, os passos que ele deu na fé, todos nós vamos dar um dia. Ou você está dando agora. E é isso que eu quero te mostrar aqui, para a gente encerrar essa última parte. Veja. Primeira coisa, primeiro passo. Bate o pé assim, ó. Primeiro passo de Abraão. A fé de Abraão é uma fé que responde à palavra de Deus. O que quer dizer isso? Aos domingos, quando você vem aqui para quê? Vamos lá. Pode falar, irmãos, nós estamos aqui numa grande célula agora. Você vem aqui para ouvir a pregação de Cristo. É para isso que você vem aqui. Você não vem aqui, né, porque é bom, apesar de ser bom. Você não vem aqui simplesmente para louvar e adorar a Deus, apesar que você vai fazer isso também.
Você não vem aqui porque você não tem mais nada para fazer no domingo. Não, não, não. Você não vem aqui também por uma religiosidade. Porque você tem algo, um compromisso religioso. Não. Você vem aqui para ouvir a mensagem de Cristo. Então a fé de Abraão é uma resposta à palavra de Deus. Quantos aqui estão ouvindo a palavra de Deus? Quando eu prego a palavra para você, o que vem ao seu coração? Fé. Resposta à palavra de Deus. O que aconteceu com Abraão? Um dia, Deus falou com Abraão. Eu não sei se você sabe, Abraão veio de uma família idólatra. Quantos aqui vieram de uma família idólatra? Eu vim. Abraão veio de uma família idólatra. Então, daí já dá para perceber que Abraão não era perfeito. Porque ele também, na casa e da família dele, tinha ídolos. Tinha estátuas a deuses, com D minúsculo, cuja família adorava. E ele veio dessa família, e Deus apareceu para ele, chamou ele, e falou: Abraão, olha a promessa, olha a palavra dele, sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, para um lugar que eu te mostrarei. Em outras palavras, Abraão vai para o aeroporto de Miami, chega lá, espera sentado lá, que daqui a pouco vai aparecer alguém com um ticket de uma passagem de avião para um lugar que você vai. Você faria isso? Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão, a Bíblia fala que ele creu e saiu. Então a fé veio no coração dele como resposta da palavra de Deus. Assim a fé veio no seu coração também. Mas a fé de Abraão não era perfeita. Assim também são aqueles que começaram a caminhada. Primeiro passo, a nossa fé, principalmente no início, ela não é perfeita. É uma fé que tem que crescer, é uma fé que tem que avançar. Pausa, olha aqui para mim. Jesus nunca chegou num pecador e falou, e reprovou o pecador. Ele nunca chegou na prostituta, ou naquela mulher que foi pega em adultério. Eu não te conheço. Ou repreendeu, ou falou de forma firme com eles. Muito pelo contrário, sempre os tratou com muita graça, com muito amor, sempre na posição de quem quer salvar eles. Mas com aqueles que eram incrédulos, qual era a resposta de Jesus? Como que ele falava para os discípulos? Tenha fé, homens de pequena fé, porque a coisa que o Senhor mais ama e tem prazer em você é na sua fé. Preste atenção, a fé de Abraão no início não era perfeita. A Bíblia fala para ele sair, e ele sai, só que ele sai trazendo, não era para ele sair da família? Pois é, ele saiu com o seu pai, Arã. E ele também, Tera, e foi para Arã, o lugar que ele foi. E ele sai também com Ló, seu sobrinho. Preste atenção, ele cumpriu toda a palavra de Deus? Não. Então, se você ainda tem uma fé inicial, fique em paz, Deus vai aperfeiçoar a sua fé. Ele vai aumentar a sua fé nesses dias. Ele vai te levar para o lugar que Ele tem para você. Eu estou falando não de geográfico, eu estou falando lugar espiritual que Ele tem para você. A Bíblia fala então que Ele levou o pai e levou também o seu sobrinho. Nós vemos então que Abraão não deu uma resposta imediata. Olha que interessante. O nome do pai significa atraso. Sabe, todas as vezes que você ouve a palavra de Deus e não responde ela completamente, você vai viver um atraso espiritual. O nome do sobrinho, Ló, significa véu. Apocalipse significa tirar o véu, ou revelação. Preste atenção. Chegou um momento na vida de Abraão que ele teve que deixar o pai. Chegou um momento na vida de Abraão também que ele teve que deixar Ló. Nesses momentos, a fé dele aumentou. As promessas vieram sobre ele de uma maneira maior. Assim também acontece comigo e com você. Então, a fé de Abraão, ela não era o quê? Perfeita. Terceiro, teve um momento na vida de Abraão que ele viveu crise. Alguém já passou por crise? Crise financeira. Abraão teve uma crise financeira, irmãos. A Bíblia fala, a notícia do mundo era a seguinte, presta atenção. Se os jornais daquele dia que Abraão estava vivendo fosse hoje, era o seguinte:
Bolsa de Nova York quebrou. Dow Jones cai 90%. Comidas somem dos supermercados. Não há mais comida no mundo. Crise se instalou sobre a terra. Essa era a notícia que Abraão estava recebendo naquele momento. O que ele fez nesse dia? Foi depender da fé que ele tem em Deus? A Bíblia fala que ele foi para onde? Para o Egito. Porque períodos de crise, nós somos tentados a descer para o Egito. Veja, esse é o terceiro passo que Abraão deu. Você percebe que a fé dele era perfeita? Não. E a sua fé é perfeita? Ainda não. Mas vai ser. Em nome de Jesus, vai ser. Como a dele se tornou depois. A Bíblia fala que ele foi para o Egito. Lá ele mentiu. Lá, nessa mentira, ele ainda perde a esposa. Perde a esposa. Perdeu a família por um determinado momento. Mas depois, porque ele era justo, mesmo falhando, Deus olhava para ele como quem? Justo. Deus restituiu a esposa e ele saiu do Egito como? Riquíssimo. Riquíssimo. Preste atenção. Apesar da sua fé não ser perfeita, não quer dizer que Deus não vai te guardar. Não vai te proteger. Continuando a próxima pisada de Abraão, pisada da fé dele, nós vemos que ele e Ló, lá em Gênesis 13, eles se separam. No dia que ele tirou o véu, fala comigo, tirar o véu. Os olhos dele se abriram para as promessas. Quando Abraão e Ló se separaram, inclusive um escolheu ir pelos olhos físicos, o outro escolheu ir pelos olhos espirituais. Quando eles se separam, Deus fala para Abraão o quê? Está vendo essa terra, Abraão? Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra eu estou te dando por herança. Norte, sul, leste, oeste, lembra do quê? Cruz. No dia que o véu sai da sua vida, o véu representa a lei, você tem agora experiência e revelação da obra completa da cruz. Eu estou te dando por herança, Abraão, o quê? A obra completa da cruz. No dia que você tira Ló da sua vida, a obra completa da cruz vem sobre você e você aprende a possuir a herança que Deus tem para você. Você vê que Abraão foi aperfeiçoando a fé dele, sim ou não? Por fim, encerrando quase, falta só mais um ponto para você não ficar ansioso. Nós vamos fazer a ceia e os dízimos e ofertas. Muitas coisas tem para vos falar, mas vós não vamos poder suportar nesse momento. Abraão, a Bíblia fala que agora ele já tinha separado de Ló. E Ló foi morar em Sodoma, lugar do juízo. Apesar de Ló ser justo, ele procurou viver num lugar injusto. A Bíblia fala então que a cidade de Sodoma estava sofrendo uma batalha, uma guerra. E 4 reis se levantaram contra 5 reis. Um desses 5 reis era o rei de Sodoma. 4 reis vieram e acabaram ali vencendo esses 5 reis. Ló e toda a sua família foi levada cativa. Abraão, o crente espiritual, o crente vencedor, ficou sabendo. E ele não falou bem feito, como alguns poderiam falar. Ló escolheu ficar lá, bem feito para ele. Mas ele não falou isso. Ele falou o quê? Vamos nos levantar e resgatar o crente derrotado, Ló. E ele foi, com 318 homens. Esse aqui é os verdadeiros 300, tá? Com 318 homens, ele foi lá e venceu sobre 4 reis. Lembrando, Abraão não era homem de guerra. Abraão não era um guerreiro treinado. Nem esses 318 homens. Como que ele venceu? Deus deu a vitória nas mãos de Abraão. Sabe o que aconteceu depois dessa batalha? Abraão ficou mais rico. Batalhas, então, quando acontecem na sua vida, é porque o Senhor quer te enriquecer. E eu falo para vocês, é espiritualmente, é também fisicamente. É no seu bolso também. Quando você passa por lutas financeiras, lutas no trabalho, é porque o Senhor está querendo te enriquecer. Veja, Abraão venceu essa batalha. E ele venceu de uma maneira graciosa. Ele foi favorecido por Deus. Como que 300 homens, aproximadamente, vencem 4 reis, irmãos? É como se Abraão tivesse levantado contra 4 países e vencido com 300 homens. Isso é uma loucura. Só Deus pode fazer um negócio desse.
Então Deus deu a vitória para ele. Porque a fé de Abraão crê que Deus luta as suas batalhas. A fé que você tem, que é a fé de Abraão, crê que Deus luta as suas batalhas. Mas depois disso, e aqui eu vou encerrar, aleluia. Vocês estão na expectativa até 1 hora, né? Presta atenção. Agora, nós vamos ver que a fé de Abraão, que é a nossa fé, celebra a ceia e dá uma resposta à graça que recebeu. Olha o que diz o texto. Está lá em, deixa eu ver, Gênesis 14, verso 18. Abraão tinha acabado de vencer a batalha. Depois de lutar contra 4 reis, uma batalha, uma guerra, como que você acha que Abraão estava? Cansado. Sabe quem que apareceu primeiro? Quem veio em direção a Abraão, na verdade? Quem estava vindo em direção a Abraão nesse momento? A Bíblia fala que era o rei de Sodoma. Esse rei de Sodoma, ele representa Satanás. Ele é uma figura de Satanás. Mas antes dele chegar, quem aparece? Melquisedeque. Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça. Fala comigo, rei de justiça. Quem que é o rei de justiça? Jesus. Jesus. Ele não te fez justo? Ele é o rei da justiça. Antes de Satanás vir, quem apareceu? Jesus. Antes de Satanás vir te destruir, vir te propor algo, quem apareceu? Jesus. Esse rei de justiça, que também era rei de Salém, que significa paz. Quem que é o rei da paz? O príncipe da paz? Jesus. Ele trouxe a Abraão o quê? Pão e vinho. Pão e vinho te lembra alguma coisa? A ceia. Veja, depois de uma batalha espiritual, o que você tem que fazer? Cear. Se alimentar. Comer e beber de Cristo. Você tem que aprender a comer e beber de Cristo. E Ele mesmo vem servir a você e a mim. Ele mesmo veio nos servir com o seu corpo e o seu sangue. Mas a Bíblia fala que esse rei que chegou até Abraão, ele o abençoou. Veja, você não vê nenhuma palavra de maldição na boca de Melquisedeque, que representa Jesus. Só traz bênção. Não vê uma repreensão, só traz bênção. E a maneira que ele manifesta isso também é trazendo o pão e o vinho. Depois que Abraão ganhou a batalha, foi abençoado e alimentado, fortalecido, qual é a resposta que Abraão teve? Fala comigo, o dízimo. Preste atenção. A primeira menção da ceia que nós vemos é aqui. A primeira menção da ceia está acompanhada da primeira menção de dízimo na palavra. E nesses dias nós temos orado, irmãos, para que cada membro seja um dizimista, fiel. Quem tem revelação da fé que ele tem em Cristo, vai andar nas pisadas que Abraão também teve. Se você anda nas pisadas que Abraão teve, você vai ter uma resposta de acordo com a sua fé. E a resposta sempre vai ser: o Senhor é grande, Jesus vive, por isso eu devolvo os meus dízimos. Porque o dízimo aqui de Abraão foi para quem vive para sempre. Hebreus explica que Melquisedeque não tinha início nem fim de dias, ou seja, ele era eterno. Jesus mostra para nós, Hebreus mostra para nós, que Abraão, ele pagou os dízimos para Melquisedeque, e através dele, a próxima geração também pagou os seus dízimos. Ou seja, quando você devolve os seus dízimos, reconhecendo que o Senhor é grande, sabe o que acontece? Até os seus netos, bisnetos, tataranetos também são abençoados. Amém? Então vamos ficar de pé agora. Nós vamos celebrar a ceia. Eu gostaria que trouxesse o gasofilaço também para cá. Alguém pode me dar uma ceia? Obrigado, pastor Marcos. Pegue a sua ceia, você que é batizado nas águas. Quero que você feche seus olhos agora.
Porque quem nos trouxe esse cálice e esse pão não é o pastor Paulo. Quem nos trouxe essa mensagem que nos liberta e nos salva e nos faz justos é o próprio Senhor Jesus. Quando ele, ali junto com os seus discípulos, celebra a última ceia que ele iria celebrar. Ele pega o pão, parte e dá aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Da mesma maneira, Melquisedeque ali estava dando o corpo de Cristo a Abraão, para fortalecê-lo mediante as guerras e batalhas. Hoje, ao comer do corpo de Cristo, você também vai receber força física no seu corpo. Saúde, vigor e força virão sobre você, mediante a fé que você tem em Cristo Jesus. Por isso, toda enfermidade agora no seu corpo é ilegal, porque na cruz do Calvário a Bíblia fala que no corpo de Cristo foram levadas as nossas enfermidades, doenças, estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras, feridas, porque ele foi ferido, eu sou sarado, porque ele foi ferido, eu fui sarado. No passado nós fomos sarados, ou seja, já aconteceu. A fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Você não viu, mas creu. Já aconteceu. Já aconteceu. Por isso todo câncer agora é curado imediatamente em nome de Jesus. Imediatamente. Toda dor na cabeça agora é curada imediatamente. Toda dor física é curada agora imediatamente. Toda indisposição no corpo, falta de força, energia, toda dor nos nervos, toda artrite agora, dor no ombro, seja curada agora em nome de Jesus. Dor atrás dos olhos, seja curada agora em nome de Jesus. Nome de Jesus. Dor agora na canela, no pé esquerdo, seja curada agora em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, libera cura, glorifica o nome de Jesus nesse lugar. Libera cura nesse instante, libera cura sobre o teu povo. Abençoa o pão desse povo, abençoa o pão como o Senhor diz lá em Êxodo, abençoa o pão e eles serão curados. Oh, libera cura sobre eles agora, Senhor. Libera cura sobre a casa deles. Libera força agora, vigor, saúde sobre cada um deles nesse instante. Oh, Espírito Santo. Do mesmo modo, diz a palavra, tomando o cálice, o Senhor disse: este é o meu sangue. É o sangue da nova e eterna aliança. É o sangue que será derramado, ou foi derramado, em favor de vós. Para quê? Para remissão de pecados. Por causa desse sangue, se cumpriu a profecia que Davi um dia disse: bem-aventurado, feliz, abençoado é o homem cujo Senhor não atribui iniquidade ou pecado. Este sangue nos fez ser aceitos diante do Senhor. Este sangue nos fez ser justos, justificados através de Cristo. Por causa desse sangue, não há mais condenação. Romanos 8:1 diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, bendito é o Senhor. Oh, amado é o Senhor. Bendito é o Senhor. Bendito, bendito. Oh, bendito é Senhor. Bendito é Senhor. Bendito é Senhor. Tu és bendito, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Você pode agradecer ao Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O Senhor venceu as nossas guerras e batalhas. O Senhor nos deu a vitória em Cristo Jesus. O pecado não tem poder sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Pois o teu sangue, Senhor, o teu sangue nos libertou. Teu sangue, Senhor, teu sangue nos salvou.
e nos fez aceitos, nos fez aceitos, como os teus filhos somos. Aleluia. Senhor, nós consagramos estes elementos ao Senhor, e nós cremos que este é o teu sangue, este é o teu corpo, e ao bebermos do teu sangue e comermos do teu corpo, nós estamos declarando que estamos em aliança com o Senhor, e aliança uns com os outros. Pode beber do sangue, comer do pão, beber do sangue, do cálice. Compartilhe com mais uma pessoa. O teu reino, Senhor, se a minha sede ao Só um minuto. Com seus olhos fechados, talvez você está nos visitando hoje aqui, talvez você está nos vendo pela internet agora. Seu sonho foi ser aceito diante de Deus, agradar a Deus. Você nunca conseguiu, porque ninguém consegue. Só mediante Jesus você pode fazer isso. Talvez dentro do seu coração tenha um vazio muito grande, que nada pode preencher, relacionamento não preenche, trabalho não preenche, coisas desse mundo não preenchem. Por mais que você tente, você pode ficar alegre em alguns momentos, mas depois parece ter um vazio permanecendo dentro de você. Esse vazio é do tamanho de Deus, só Ele pode preencher. E hoje você pode ser aceito diante de Deus. Hoje você pode se tornar justo diante de Deus. Hoje todos os seus pecados podem ser apagados. Hoje você pode ter uma consciência em paz diante de Deus. Se você crê na obra que Jesus fez, essa bem-aventurança, essa bênção vem sobre a sua vida. Eu gostaria então que você repetisse uma oração com todos nós que somos igreja. Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço que eu sou um pecador, mas eu creio que na cruz do Calvário o Senhor levou todos os meus pecados, e o castigo que estava sobre o Senhor, que era meu, me traz hoje paz. Obrigado, Senhor Jesus, porque com o seu sangue o Senhor purificou e me lavou de todo o pecado, e hoje eu recebo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia.